chega a existir algum momento na vida do cristão em que o cristão tem obrigações civis, obrigações de cidadão, e aí isso chega a conflitar com as obrigações que ele talvez tenha perante Deus, perante os princípios cristãos? Eu vou te dizer que é raro, mas chega a acontecer muitas vezes sim. Às vezes a pessoa vai ter que escolher entre as suas obrigações religiosas e as suas obrigações civis. E aí, como fazer? Olha, nós precisamos nos lembrar que a gente não pode banalizar todo e qualquer mandado, toda e qualquer ordenança, todo e qualquer cumprimento, ordem que venha do Estado. Em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, Paulo deixou bem claro que as autoridades que estão sobre nós são constituídas por Deus, sabe? O governo às vezes pode até ser corrupto, mas não porque Deus planejou que ele seja corrupto. Deus permitiu que ele estivesse lá. Agora o que ele vai fazer depois que está lá, aí é outra história. Lembra, por exemplo, do reino de Israel, quando queria ter um rei? Deus disse assim: não, eu não quero que vocês tenham um rei. Mas aí o povo insistiu, Deus escolheu, então vai ser Saul. E Deus tinha um lindo plano para Saul, não é? Mas Saul não seguiu o plano de Deus. Como por exemplo Sansão também. Deus tinha um lindo plano para Sansão. Sansão é que não quis seguir o plano de Deus, entende? Então às vezes você pode ficar contrariado com atos corruptos de determinados governos, determinados políticos. Isso não é plano de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não tinha planejado instituir o sistema governamental, né? E Deus não tenha permitido que a pessoa chegasse lá. Então nós devemos respeitar as leis, a lei do país, a lei do estado, a lei municipal, as autoridades policiais, as autoridades governamentais que são constituídas sobre nós, estão aí para ser respeitadas, conforme Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, que você pode ler aí. Na época de Jesus, as pessoas já questionavam entre a obrigação religiosa e a obrigação civil, né? Eles sofriam uma pesada carga tributária, e naquela pesada carga tributária na qual eles se sentiam oprimidos, eles muitas vezes questionaram. Jesus mais de uma vez foi questionado sobre pagar ou não pagar impostos, né? E uma vez ele deixou bem claro, está ali em Mateus capítulo 22, verso 21, ele pegou uma moeda e perguntou de quem era aquela imagem que tinha na moeda, e ele disse assim: olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com essa linguagem figurada? Meu querido, as suas obrigações que são de cristão, de religioso, cumpra-as todo com fidelidade, e as suas obrigações que são de cidadão, cumpra-as todas com fidelidade também, não é? Isso se chama cidadania cristã. Você pode até procurar na internet, digitar no Google especialidade de cidadania cristã, que você vai ver que os desbravadores têm um verdadeiro ensino sobre isso aí, sobre a nossa obrigação de cidadania cristã. Bom, mas e aí quando chega o conflito, né? Como, por exemplo, os guardadores do sábado, que por convicção religiosa guardam o sábado. E agora? Eu devo prestar o concurso no sábado ou sacrificar a minha carreira? Eu devo obedecer a ordem de trabalhar no sábado ou eu devo adorar ao Senhor? Como é que eu faço diante disso aí, né? Atos 5:29 tem uma palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, onde ele deixa bem claro isso aí. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, se em algum momento a sua fé, a sua convicção religiosa se conflitar com as leis do Estado, e você tiver certeza que a sua convicção religiosa é um assim diz o Senhor, aí, meu amigo, você vai precisar obedecer a Deus e pagar o preço. Pastor, o preço pode ser muito alto, pode ser que dê problemas sérios. Olha, eu não nego essa realidade. Mas aí vem Romanos capítulo 14, verso 8, né? Onde Paulo disse: se você realmente é um religioso, se você tem convicção disso, se você realmente é um seguidor de Deus, então, além de antes importar servir a Deus do que aos homens,
quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Então o jovem muitas vezes passa por esses conflitos aí, entre ter que escolher entre duas coisas, mas ninguém melhor do que o jovem para saber ser radical. O jovem tem suas tribos radicais, tem muita coisa radical, os esportes radicais. O jovem sabe ser radical, e o jovem Jesus Cristo era radical na sua dedicação a Deus. Não se esqueça disso, tá certo? Então muitas vezes nós seremos tão radicais a ponto de custar a nossa própria vida. Geração 148, quer vivamos, quer morramos, somos teus, Senhor. Fica aí esse recado para você. Isso é uma questão de fé. Então desde já, como nunca, você precisa sempre fortalecer a sua fé no Senhor, para quando você precisar escolher, você saber escolher, você saber fazer a escolha certa, e além de fazer a escolha certa, você conseguir permanecer na sua escolha. Lembre-se do que o salmista disse: nunca vi um justo desamparado e nem a sua família mendigar o pão. Deus vai estar com você sempre, não tenha medo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.